Agora o Jornal da Rede Aleste vai para uma outra entrevista e vamos a conversar agora com o advogado trabalhista Roberto Ferles. Ele fala sobre a redução de jornada de trabalho e consequente redução também do 13º agora para 2020. Bom dia, doutor Roberto. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Aleste. Bom dia, Fábio. Doutor Roberto, vamos começar esse nosso bate-papo tentando entender um pouquinho melhor o que se passa em relação aí ao nosso 13º salário. Quem pode ter o 13º salário reduzido? Nos explique, por gentileza, doutor Roberto. Claro. Em primeiro lugar, bom dia a todos que nos assistem. E, basicamente, são aqueles trabalhadores que tiveram a suspensão do contrato de trabalho ou a jornada reduzida. Eles podem receber o 13º salário com valor menor em 2020. Isso porque esse benefício ele deve levar em consideração o tempo não trabalhado também. Doutor Roberto, bom dia. E como é que é feito esse cálculo para o pagamento do benefício? Perfeito. Bom dia, Lilian. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o valor do 13º salário, ele se define com base no salário do mês do recebimento. Essa informação é muito importante para o que eu já vou falar em seguida. Então, você divide basicamente esse salário em 12 e aí multiplica pelos meses trabalhados e só entra nessa conta também aqueles meses em que você trabalhou mais do que 15 dias. Então, em primeiro lugar, em relação àquelas pessoas que tiveram a suspensão do contrato de trabalho. Se a pessoa ela teve essa suspensão, esses meses, eles não entram nessa conta. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se a pessoa ela recebia cerca de R$2.000 por mês e teve uma suspensão do contrato de trabalho por cerca de 3 meses, para fazer essa conta, você precisa dividir por 12 o salário para que você chegue a um valor de mais ou menos R$166, e aí você vai multiplicar pelos 9 meses que você trabalhou. Então, em relação à suspensão ao contrato de trabalho, essa seria a conta. Agora, há uma grande discussão em relação àquelas pessoas que tiveram a jornada de trabalho e, consequentemente, o salário reduzidos. Então, o próprio Ministério da Economia já se colocou a favor da manutenção do valor cheio do salário dessas pessoas para que seja feita essa conta, mesmo elas tendo trabalhado de forma reduzida. E é o que nos parece correto, até porque a legislação, quando entrou em vigor, ela não veio com o intuito de retirar direitos trabalhistas, mas sim de manter os empregos. Então, em um primeiro momento, em relação à suspensão, eu entendo correto a utilização apenas daqueles meses que foram trabalhados, porque o Instituto da Suspensão na CLT ele já fala sobre isso. Porém, em relação à redução, me parece correto que você trabalhe com o valor cheio do empregado para que ele não seja prejudicado. De toda forma, o que a gente tem visto ultimamente é que até o Ministério Público do Trabalho deve emitir uma nota técnica sobre esse tema nos próximos dias ou próximas semanas, mas o fato é que está ocorrendo muita discussão a respeito desse tema, mas em linhas gerais seria isso. Então, doutor Roberto, até mesmo sobre essa discussão, sobre essa polêmica, que eu quero entender um pouco melhor com o senhor. Afinal, nós vivemos um momento muito complicado, muitos trabalhadores estão aí ou desempregados ou trabalhando de forma parcial, a economia ainda não voltou à sua normalidade. Isso que está sendo previsto é realmente constitucional? Ou o senhor acha que, de repente, o Ministério Público pode dizer que nada disso vale? O que o senhor acha do ponto de vista jurídico, de consistência dessa mudança em relação ao 13º salário do trabalhador no Brasil? É um ponto importante, mas o que a gente precisa lembrar também é que essas medidas provisórias, a 927 eventualmente ela não foi transformada em lei, mas a 936 foi, e o intuito delas sempre foi o de preservar empregos, então eu não vejo dessa forma de considerar inconstitucional, mas eu acho que os empregadores eles precisam ter um bom senso na hora de avaliarem essa questão de pagar o 13º com valor cheio ou não, porque, como você bem disse, a gente vive uma época extremamente complicada em relação ao Covid-19 e, na minha opinião, eu não vejo como inconstitucional, até como eu disse,
a medida veio para preservar empregos. Então, é claro, ela é omissa nesse ponto e todos nós especialistas estamos dizendo isso. Não veio de forma clara essa parte sobre o que fazer com o 13º salário, mas o que dá para a gente vislumbrar é que o ideal seria realmente que fosse pago o valor cheio, e não essa média que algumas pessoas estão falando. Mas isso ainda vai gerar muita discussão, mas respondendo a sua pergunta, eu não vejo como inconstitucional, não. Ô, doutor Roberto, falando em 13º, como é que vai ficar o 13º salário em relação aos aposentados e os pensionistas do INSS? Vai acontecer alguma mudança ou não? Lilian, esse ponto é bastante importante, porque nesse ano a gente já teve uma mudança, né? E esses repasses em relação ao ano de 2020 para os aposentados e pensionistas ocorreram entre abril e junho, agora de 2020. E o que foi ventilado até com o decreto 10.410 é que isso será estendido para os próximos anos, e especificamente para 2021, o pagamento da primeira parcela deve ocorrer no ano que vem, em agosto, e a segunda parcela em novembro. Então, isso deve ocorrer nos próximos anos, começando por 2021, né, essa alteração. E também tem um ponto que eu queria destacar, que é muito importante, que é a respeito do projeto de lei 3.657 de 2020, que visa conceder para esse ano um 14º salário apenas para os aposentados e pensionistas de INSS. Ainda está em trâmite esse projeto de lei, e eu até li uma entrevista do Paulo Paim, do senador do PT, mais ou menos em setembro desse ano, no qual ele pediu urgência para que esse projeto de lei fosse votado. Então, seria interessante que esses pensionistas e os aposentados, eles fiquem atentos a algumas mudanças que podem ocorrer, mas principalmente com a possibilidade de aprovação desse projeto de lei e com eventual a chegada desse 14º salário nesse ano. Mas em relação ao ano que vem, é essa mudança que deve seguir, com pagamento em agosto e novembro do 13º salário. Doutor Roberto, a Rede Alesp é uma TV de serviço público, né? Então, a gente fica aqui na bancada e muitas vezes a gente se coloca no lugar realmente da pessoa que está em casa nos assistindo. E eu, nesse momento, eu me coloco no lugar da pessoa que está sentada no sofá e que escuta a notícia da possibilidade de ela não receber o 13º dela integral. E aí eu fico pensando, será que isso também não daria abertura para se cortar outros benefícios, como férias, como FGTS? Será que isso daí não seria uma abertura perigosa para que o trabalhador perdesse a integridade dos seus outros direitos? Infelizmente é possível, mas as pessoas elas precisam ficar atentas para poderem reivindicar seus direitos, porque ainda não há nada nesse sentido, mas é um problema, é uma situação muito complexa e que a gente precisa aguardar os próximos movimentos do governo, né? Então, como eu disse, há um projeto de lei falando de um possível 14º salário, que seria essencial para essas pessoas, mas também, como você bem salientou, há uma possibilidade também de ocorrerem outros cortes, digamos assim, e sempre o governo também destacando muito a questão de que houve o auxílio emergencial, houve o pagamento de parcelas, agora está ocorrendo aquele pagamento também das demais parcelas até dezembro. Então, eu acredito que o governo entenda que uma coisa vai acabando compensando a outra, mas eu também não concordo com isso. O doutor Roberto, a gente sabe que essa redução de 13º, tudo surgiu após a medida provisória 936, que permitiu, né, devido à pandemia, a suspensão ou a redução do contrato de trabalho, né, e com isso a redução salarial. A pergunta para o senhor seria: até quando essa medida provisória ela vai ficar valendo, ou já determinada até o fim do ano, voltando ao normal o ano que vem? Na verdade, essa medida provisória ela foi transformada em lei, e por enquanto há uma validade até o final do ano em relação a essas suspensões e reduções, porque o governo precisou realmente emitiu uma opinião a respeito disso, mas também é importante que a antiga medida provisória que foi transformada em lei, ela sempre destacou
que valiam aqueles dispositivos também enquanto a pandemia estivesse em vigor, digamos assim, enquanto ela estivesse ocorrendo. Então, a gente precisa analisar isso até o final do ano para verificar se mais algum outro ponto será discutido, e no ano que vem, se a pandemia ainda continuar, infelizmente, possivelmente o governo ele vai se manifestar novamente, prorrogando algumas medidas também. Então, a gente não sabe ainda o que vai acontecer a partir de janeiro, mas é importante que todas as pessoas, pensionistas, segurados ou não, as pessoas que também têm os seus regulares empregos, monitorem essa situação, porque com certeza, com a manutenção dessa pandemia no começo do ano, algumas outras situações elas vão ser mantidas em relação à lei e a relação à suspensão de contrato ou redução de jornada. Doutor Roberto, eu quero aproveitar um pouco aí da sua experiência como advogado trabalhista, né? E saber do senhor o que aconteceu, o que chegou para o senhor de casos nessa época de pandemia, por parte de trabalhador, por parte de empresas, porque a gente viu, às vezes, empresas fechando da noite para o dia, né? A empresa que realmente não tinha mais de onde tirar recurso para pagar fornecedores, para pagar os seus empregados. Então, eu acho que tanto empresas quanto trabalhadores viveram, e muitos ainda vivem, momentos bem difíceis. Chegou para o senhor casos assim, que comprovem toda essa problemática que envolve empresários e trabalhadores no Brasil neste momento? Sim, na verdade, o que eu tenho visto em relação a casos, primeiro, alguns trabalhadores destacando que pegaram a Covid em relação ao trabalho, que fizeram para a empresa durante essa época de pandemia. E esse é um tema muito relevante, porque depende muito do que o empregado vai conseguir provar de que se de fato se a empresa disponibilizava as medidas protetivas em relação à Covid ou não, se o trabalho era um trabalho de risco. Então eu já peguei alguns casos nesse sentido. Eles ainda estão pendentes de julgamento, porque a Justiça do Trabalho ela costuma demorar um pouquinho também em relação a essas perícias. Então, eu ainda não tenho nenhum caso que eu possa falar para você, olha, realmente aconteceu e a empresa ela foi condenada porque foi verificado realmente que o empregado ele pegou a Covid em relação ao que ele fazia para a empresa. Mas alguns casos eles já começam a surgir nesse sentido, e é uma questão muito importante, porque a empresa ela precisa se conscientizar que, por mais que algumas tarefas dos empregados tenham retornado, é realmente necessário que a empresa tome todas as medidas de cautela, dando álcool em gel, máscara, limpando sempre bem o ambiente, para que não haja nenhum questionamento desse na justiça. Em relação à retirada de direitos, eu felizmente não vi nenhum caso ainda, até porque eu acredito que todos os clientes que nós orientamos foi sempre no sentido de atender o que a lei determinava, ou seja, realizando a suspensão de forma correta ou a redução de salário de forma correta, e a nossa orientação também vai muito nesse sentido, sempre também do bom senso e de orientando o empregador a manter uma boa relação com o empregado. Por mais que a gente entenda, e aí eu retomo o que eu já disse anteriormente, dessa parte de alguns especialistas ainda estarem um pouco confusos em o que fazer, porque a própria medida provisória 936, que virou lei, ela não destaca algumas coisas em relação a férias e 13º, mas a gente sempre tem atuado nesse sentido de utilizar a legislação com bom senso e também sempre pensando que essas medidas, elas não foram apresentadas pelo governo para retirar direitos, mas sim para manter os empregados nos seus empregos. É isso. E, doutor Roberto, me responde uma coisa. Essa redução foi porque, na época, para evitar, certo, um grande número de demissões, e também as pessoas estavam em casa. Agora, com a volta gradativa, as pessoas voltando a uma vida normal, cumprindo 100% de sua carga horária, como fica essa situação? Continua valendo ainda esse contrato de trabalho com valor reduzido? Não. Se o empregado ele voltou a trabalhar 100%,
e ele voltou a exercer as suas funções, ainda não necessariamente dentro da empresa, mas em sua residência, mas se as funções voltaram 100%, ele não pode mais ter o contrato reduzido, inclusive isso está na legislação, que a partir do momento que voltasse a trabalhar como trabalhava anteriormente, o salário ele tem que voltar ao que era. Caso contrário, esse empregado ele precisará provar em eventual reclamação trabalhista que ele trabalhou com salário reduzido, mesmo exercendo 100% das suas atividades. E essa redução de salário é um acordo entre patrão e empregado ou ela tem que ser homologado na justiça para ter validade? Não, pode ser feito entre o patrão e o empregado, mas existe de acordo com a MP 936, havia alguns limites de salário na qual você também precisaria envolver o sindicato. Então também é preciso analisar isso, mas em um primeiro momento seria possível realizar entre o patrão e o empregado, mas é o que eu disse, a partir do momento que o empregado ele retoma as suas funções 100%, a sua jornada de trabalho 100%, não existe mais dever do empregado, não existe mais o empregador reduzir o salário do empregado. Então, isso poderia gerar uma contingência para a empresa e o empregado ele poderia ingressar com uma reclamação trabalhista, sim, para verificar os seus direitos perante a Justiça do Trabalho. Doutor Roberto Ferles, que é advogado trabalhista e nos falou agora sobre a redução da jornada de trabalho e também 13ª reduzida agora para 2020. Muito obrigada por esse bate-papo, muito obrigada por ter trazido informações para nós e para os telespectadores. Tenha uma boa tarde, doutor. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Fábio. Foi um prazer. Muito obrigado. Boa tarde, bom trabalho.